Vai começar o programa Tiro de Meta. Pintou mais um na área, vai fazer o golaço, bateu, vai entrar, vai gol! Tudo o que acontece no mundo da bola, você confere aqui. Preparando a equipe para a partida de amanhã. Mercado da bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais. 5 pontos em casa, né, em 2 jogos. Tiro de Meta. Apresentação, Emerson Borges. Olá, meus amigos, um ótimo dia a todos vocês. Antes de mais nada, para você que está chegando por aqui, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e sejam todos muito bem-vindos ao canal Tiro de Meta. Lembrando que aqui você concorre a vários brindes do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, falar um pouco sobre essa tragédia, mais uma vez, do São Paulo, dessa vez no Maracanã. Muitos torcedores pedindo já a cabeça do Rogério Ceni no segundo jogo do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, vamos falar sobre o jogo também, né? Realmente, será que o torcedor tem razão, não tem razão? Por que que o torcedor está tão chateado com o Rogério Ceni? E parece que é 880, né? Uma hora tá todo mundo feliz, quando o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense de 4-0 no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo, né, da primeira rodada do campeonato. Todo mundo estava feliz, mito Ceni, Rogério Ceni é isso, Rogério é aquilo, e aí perde jogo forte, né? Jogo que é considerado como clássico também, fora de casa, e aí o torcedor já pede a cabeça do Rogério Ceni. Então o torcedor está impaciente, a gente entende também a impaciência do torcedor, porque vem sofrendo há anos e anos com esse time do São Paulo. Então vamos falar um pouco sobre isso também. Ontem no jogo, ninguém jogou absolutamente nada, com exceção ao Calleri, que é aquele que a gente sempre fala, que entrega tudo o que pode e o que não pode, precisa apenas de pelo menos uma bola para ele poder fazer o gol. É o cara que tromba com os zagueiros, é o cara que ele se entrega, busca o jogo o tempo todo, e acharam uma bola para ele e ele guardou. É um jogador realmente fora do comum, sensacional. Até tinha falado ontem que, inclusive, na estatística, ele faz um gol a cada 2 jogos. E ontem, no pré-jogo, eu falei, bom, se ele faz um gol a cada 2 jogos, no último jogo ele entrou, né, no segundo tempo, no finalzinho, não fez gol, então ontem ele deveria fazer um gol. Entrou e fez mesmo. Calleri é monstro, Calleri é o Calleri, não tem o que se falar. Agora, o que a gente precisa pontuar é que o Rogério precisa de amadurecimento. O Rogério, ele anda um pouco presunçoso, né? O Arnaldo citou isso também ontem na live deles, eu achei interessante. Por quê? Porque ele acha que dá para jogar de igual para igual com esse time que a gente tem, fora de casa, com grandes clubes. E não dá, já ficou provado que esses jogadores da base do São Paulo, quando jogam fora, eles sentem a pressão da torcida, eles amarelam, tem um sistema anêmico dentro deles que, quando joga fora de casa, fica complicado. Isso ficou comprovado. Por exemplo, o Pablo Maia no Morumbi é um leão de chácara, é um monstro, joga pra caramba, o moleque tá arrebentando, mas também o moleque é novo pra caramba, 17 anos de idade, né? E a gente vai ter que ter paciência com ele. Quando joga fora, sente a pressão, né? Tem jogadores que sentem a pressão. Só que a maioria do time está sentindo a pressão. E o que o Rogério Ceni não conseguiu entender ainda é que ele está deixando os jogadores no banco de reservas, que o torcedor, os comentaristas, jornalistas estão ficando louco da vida com ele. E quem que vai chegar no Rogério Ceni para cobrar isso dele? Esse é o grande problema do técnico Rogério Ceni, porque ninguém pode cobrar nada dele. Ninguém pode falar com ele. Tem uma personalidade muito difícil de lidar. Ninguém tem coragem de chegar nele e falar assim, Rogério, fora de casa, você tem que montar uma equipe assim, 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 assado. Ó, cara, não dá, a molecada tá sentindo. Tenta alguma coisa diferente, né? Ninguém tem essa liberdade de chegar no Rogério Ceni e falar isso para ele. E isso daí tem complicado, porque ele entrou com o mesmo time que tomou de 4-0 do Palmeiras, no Allianz Parque. Então, assim, ele acha que dá para jogar de igual para igual com esses grandes clubes. O São Paulo não tem time para isso. A equipe do São Paulo não é uma equipe qualificada para jogar fora de casa de igual para grandes clubes. Não é, o Rogério precisa entender isso. Deixar o Arboleda no banco, Luciano no banco no lugar do Éder,
entre outros jogadores que poderia ter entrado para ajudar o time. Ele poderia formar um trio de zaga, por que não? Por que não, por exemplo, aqui Miranda, Diego Costa e Arboleda na zaga? Por que não tentar isso fora de casa? Fazer testes que vale a pena, né? O Wellington na lateral, todo mundo sabe, é jovem jogador, é bom jogador, mas ainda também está em formação, sente a pressão. A gente viu o que aconteceu, qual foi o desastre dele também contra o Palmeiras no segundo jogo, não jogou absolutamente nada. São jogadores que estão sentindo a pressão. E o São Paulo precisa tentar mudar alguma coisa, precisa tentar, fora de casa, pelo menos buscar um empate. Não tem time para jogar contra os grandes times fora de casa. Se o São Paulo for de novo com esse time contra o Red Bull Bragantino, vai apanhar. Se o São Paulo for de novo, por exemplo, com esse time aí contra um Atlético Mineiro, vai apanhar. Se for jogar contra o Palmeiras fora de casa com esse time de novo, vai apanhar. Qualquer time que tem mais qualidade do São Paulo vai ganhar. Ele precisa saber cadenciar o jogo fora de casa, né? Quando o jogo empatou 1-1, cara, fecha a casinha, joga por uma bola. Joga por uma bola, empatou na sorte. E o pior não é isso, o pior foi a coletiva de imprensa dele, ele dizendo que o time jogou bem. Gente, o time não jogou bem. Aonde que o São Paulo jogou bem? Rogério Ceni, o São Paulo foi mal pra caramba. O São Paulo não viu a cor da bola no primeiro tempo. Achou um gol com o Caleri. E aí ele achou que dava para continuar. E aí depois ele vem e me coloca o Nicão, gente. De novo. Ele sempre faz as mesmas mudanças. Sabe que o jogador não resolve nada, sendo que o meio-campo do São Paulo não estava produzindo nada. O Alisson não estava jogando nada. O Igor Gomes eu nem vou falar, porque o Igor Gomes ontem ele jogou um pouco. O Igor Gomes ele ainda correu atrás da bola, ele ainda tentou alguma coisa, ele tentou algumas jogadas. Por incrível que pareça, ontem Caleri foi o único que jogou, que tentou alguma coisa, e o Igor Gomes também. Né? Eu sei que a torcida está louca de raiva com o Igor Gomes, mas ontem não dá para a gente colocar a culpa nas costas dele também, tudo. Não dá, entendeu? Aí o restante do time, o Alisson que não jogou nada, o Rodrigo Nestor que não jogou nada, entendeu? Pô, para que tem o Gabriel Neves? Pô, para que tem o Andrés Colorado, que não dá para utilizar o jogador? Por que não utiliza os caras quando o cara não tá jogando? Né? Aí, tipo, nem leva o jogador, nem usa o jogador. Não tinha volante, ele me saca o volante. O único volante que tinha não estava jogando nada, eu entendo. Mas aí ele não levou o Luan porque o Luan não estava bem fisicamente. Ah, desculpa, né, cara? Não dá, né? Mas aí não tem o Gabriel Neves, aí não dá para improvisar o Andrés Colorado de primeiro volante? Alguém para tentar alguma coisa? Não, fica difícil, né? Fica complicado. E aí o torcedor vai perdendo a paciência. Eu não estou aqui pedindo a cabeça do Rogério Ceni, de jeito nenhum, não concordo com isso. Certo? Mas o Rogério precisa ajudar também. O Rogério precisa ajudar. Rogério, você tem um plano? Porque é o que me parece é isso. Será que você tem um plano mesmo? Que todo jogo todo mundo fala, o Rogério Ceni tem um plano. Mas fora de casa até hoje, a gente não viu esse plano em ação. Precisa mudar e mudar urgentemente. E não adianta contratar jogador. O que adianta contratar se você não utiliza? O que adianta? Não adianta nada contratar o jogador se o Alisson não sai nem com as duas pernas desse time, se o Igor Gomes não sai nem com as duas pernas, os dois braços e a cabeça desse time, né? Entre outros jogadores que não saem de jeito nenhum, que o Nicão é a peça-chave para entrar, toda vez que o São Paulo vai mal, é o 10 do time. Fica complicado. Não estou aqui pedindo a cabeça do Rogério Ceni, repito, mas precisa mudar. Se ele continuar insistindo nesses mesmos jogadores, nessa mesma formação tática fora de casa, contra grandes clubes, o São Paulo vai sofrer e vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro de novo. Vai ganhar em casa por causa da torcida, que o torcedor empurra mesmo, mas fora de casa vai ficar levando vareio de grandes equipes. E vai ser difícil conquistar até empate fora de casa, hein? Porque tá complicado, precisa corrigir isso daí urgentemente, Rogério. Urgentemente, senão logo não vai ter como defender você aqui para ficar no São Paulo. Vai ficar difícil defender a sua permanência. Um abraço, tamo junto, valeu. Se inscreve no canal. Se gostou, deixa o like.
Ativa o sino de notificações, comenta aí o que você acha. Tamo junto, até a próxima aí. Lembrando que o São Paulo, ó, só para trazer uma informação para vocês, tá? Em 2022, contra o Bragantino, perdeu de 4-3 fora de casa. Contra o Santos, ganhou de 3-0 em casa. Contra o Palmeiras, perdeu de 4-0 fora de casa. Contra o Flamengo, 3-1 fora de casa. Aquela zaga sólida que o São Paulo tinha, já não tem mais. Um abraço aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.